Olá a todos, eu sou o professor Sérgio Franceschini, sou biomédico, sou acupunturista, sou fitoterapeuta, eu sou diretor da Casa da Terra Cursos e sou o coordenador dos cursos de pós-graduação em acupuntura e fitoterapia da FIP, Faculdades Integradas Potencial. É um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje, ou desta vez, para falar sobre fitoterapia e fitoacupuntura no relógio biológico. A gente vai conversar um pouquinho sobre uma técnica que é uma técnica muito simples, porém uma técnica muito eficiente. Tá? É basicamente a utilização das plantas exatamente no horário de maior concentração de energia em cada órgão e em cada víscera. A gente vai conseguir um efeito assim muito interessante, porque a gente vai gerar um estímulo exatamente no horário de maior movimento energético. Tá? É tranquilo, é uma técnica bem sossegada de se utilizar, porque basicamente a gente vai trabalhar com o estímulo da fitoacupuntura, tá? O estímulo lá de uma determinada semente, num determinado ponto, e o chazinho dessa planta, ou a tintura, ou o encapsulado dessa planta, como cada um preferir. Bom, maré energética, relógio biológico, circulação energética, né? Uma nomenclatura aí variada, mas é exatamente a configuração da energia circulando através dos todos os órgãos e todas as vísceras, né, durante as 24 horas do dia, e a cada 2 horas essa energia está em maior concentração, em maior quantidade, num determinado órgão ou numa determinada víscera. Tá? E nessa técnica é exatamente isso que a gente aproveita. A gente vai aproveitar essa energia em cada órgão, em cada víscera, né, em maior quantidade, para poder auxiliar essa energia nutricional, né, essa energia da nutrição. Então, para cada órgão ou para cada víscera, a gente vai gerar um estímulo naquele horário. Esse estímulo tanto com a fitoacupuntura, como também com a fitoterapia. Então, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, para a gente ir tendo uma ideia de início, se a gente pegar lá o pulmão, a gente sabe que a energia está em maior concentração entre 3 e 5 horas. Tá? Exatamente nesse horário, eu vou estimular o ponto de máxima energia, tá? Com uma semente, quer dizer, vou fazer a fitoacupuntura, e ao mesmo tempo eu vou administrar o chá. Tá? Então vou usar uma planta que tenha a ver com o pulmão, né? Uma planta que vá me dar uma ação no pulmão. Tá? Vou tomar um chá dessa planta, vou tomar uma tintura dessa planta nesse horário, tá? Ao mesmo tempo em que eu vou estimular o ponto de acupuntura. Tá? Então, essa técnica acaba sendo simples, é uma técnica super tranquila, super fácil, exatamente por causa disso. Tá? A gente vai usar plantas específicas, tá? Para cada órgão, para cada víscera, e vamos estimular pontos específicos também. Tá? A gente vai pegar sempre ali, naquele horário, tá? O ponto principal, né, vamos dizer assim, o ponto de máxima concentração energética, porque naquele momento é onde eu tenho a energia circulando em grande quantidade ou em maior quantidade em um determinado órgão ou uma determinada víscera. Tá? Assim a gente vai ter um estímulo muito interessante, um estímulo muito importante. Tá? É uma técnica facinho, é uma técnica hiper interessante, porque os resultados são muito eficientes. Como a gente faz o estímulo específico naquele horário, tá? A gente consegue ter um resultado bem eficiente. Tá? A administração do chá a gente vai fazendo durante o dia todo, tá? Como uma técnica normal de fitoterapia. Porém, a gente dá uma preferência para o chá ser tomado nesse momento, tá? Nessas 2 horas, aonde eu vou ter uma concentração maior de energia.
tá? Dando ali um efeito bem interessante e bem importante. Aqui eu só coloquei uma caracterização só para a gente poder também verificar essa importância, né, dessa passagem, desse movimento energético aí, para poder ter uma ideia aqui dentro dos 5 elementos, né? Então, se a gente começar ali verificar pelo pulmão, tá? A gente tem a energia do pulmão, tá? A energia em maior concentração no pulmão das 3 às 5, no intestino das 5 às 7, tá? Fazendo o ciclo ali no elemento metal, né? Daí a gente vai ter essa passagem energética para o estômago, tá? Das 7 às 9, e para o baço das 9 às 11, dentro do elemento terra. Aí a gente tem a passagem dessa energia para o elemento fogo, né? Coração das 11 às 13 e o intestino delgado das 13 às 15. Do elemento fogo, a gente vai ter a passagem para o elemento água, tá? Da bexiga das 15 às 17, do rim das 17 às 19. Aí a gente volta lá para o elemento fogo, aonde eu vou ter o pericárdio das 19 às 21, tá? E o triplo aquecedor das 21 às 23 horas. E aí a energia vem para o elemento madeira. Vesícula das 23 a 1 hora e o fígado da 1 às 3. E aí a gente recomeça o ciclo, tá? Lá no elemento metal. Então, dentro dessa característica, ou exatamente essa característica, é que a gente acaba utilizando para fazer a administração do chá, tá? Específico ali para cada Zangfu, tá? Dependendo do que eu quero tratar, da onde eu vou precisar tratar, e ao mesmo tempo também estimulando determinados pontos, tá? Técnica de base da medicina tradicional chinesa, super utilizada, super antiga. E aí a gente tem lá aquela visão, né, dentro da medicina tradicional chinesa, aquela visão de base da medicina tradicional chinesa, usada ali há muito tempo, né? O pessoal da medicina tradicional chinesa já sabe do tempo que isso é utilizado, da base, e depois a gente passou a ter estudos e passou a ter pesquisas nessa área, né? Um pouco relacionadas aí exatamente ao que a gente chama de cronobiologia. Cronobiologia vai abranger os estudos sobre os ritmos biológicos de todos os seres vivos, né? E como as alterações nesse processo podem influenciar a saúde, né? A maioria dos ciclos biológicos humanos se dá num período de 25,2 horas. Daí vem a expressão conhecida como ritmo circadiano, quer dizer, cerca de um dia. E o interessante vem que as pesquisas ali de base relacionadas à ciência começaram exatamente por causa de uma planta, né? A gente tem aqui em 1729 o Mairan, que era um astrônomo, ele observa que a planta chamada de sensitiva, também conhecida como dormideira, tá? O nome científico dessa planta é Mimosa pudica. Ela abre e fecha suas folhas no mesmo horário, tá? Daí o nome dormideira, né? Ela como se ela fechasse as folhinhas dela para dormir. E ele verificando como é que essa planta agia, ele percebeu exatamente isso, né? Essa planta abria e fechava sempre no mesmo horário, mesmo que ela estivesse num porão, mesmo que ela estivesse num local escuro, né? Então chamou atenção exatamente por causa disso. Como é que ela reagia da maneira igual, tanto no claro quanto no escuro, tá? Essa planta ela tem uma curiosidade muito interessante, é uma planta que a maioria de vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter visto, né? Essa planta também ela tem uma sensibilidade ao toque.
Se você tocar as folhas dela, ela se fecha. Tá? Então, daí o nome da planta chamada de sensitiva, né? Sensibilidade, ela tem sensibilidade ao toque, as folhas se fecham. Mas esse processo acontece normalmente num determinado horário, ela abre e num determinado horário ela fecha. Tá? Então, as pesquisas começaram exatamente baseadas nessa planta, tá? Ou no movimento dessa planta, né? No entendimento, ou tentar entender como é que essa planta funcionava, como é que ela. E as pesquisas continuaram ao longo do tempo. Né? O que a gente tem de interessante é exatamente em 1751, Linneu, a partir do fato que cada espécie apresenta uma hora do dia, tá, única para a abertura das flores, propôs o chamado relógio das flores, tá, apoiando a ideia de que cada organismo apresenta ritmos únicos. Né? Nessa imagem aí a gente vê o relógio, e nesse relógio ele colocou plantas que abrem ou fecham num determinado horário. Tá? O relógio floral de Linneu, ele marca as horas em que as flores abrem e fecham. Tá? Do lado esquerdo do relógio, a partir das 6 horas, estão as plantas que abrem de manhã, tá? Nesse sentido, tá? A partir das 6 horas. Algumas delas aqui, só para curiosidade, né? Abóbora, papoula, chicória, entre 5 e 6. Entre 6 e 7, crepes e a trepadeira. Entre 7 e 8, lírio d'água, nenúfarto, cilago, alquimia ou hipérico. E assim por diante. Tá? Na outra metade, quer dizer, na metade direita do relógio, começando a partir do meio-dia, estão algumas plantas que fecham. Tá? Então, eles começam a fechar, né, no sentido do relógio, a partir do meio-dia. Tá? Então, a gente tem lá das 11 do meio-dia às 13, calêndula, a petrorrágia, das 13 às 14, anagales, hieráceum, e assim por diante, né? Até a gente chegar lá às 17, às 18 horas, a papoula. Então, vamos dizer assim, quis mostrar isso para vocês, para a gente verificar aí que todo o processo de estudo, todo o processo científico teve base nas plantas, né? Começando lá com a sensitiva, com a mimosa, e depois o Linneu fazendo ali toda a caracterização em cima do relógio floral de Linneu, né? É uma imagem muito bonita ali, onde a gente tem os momentos ou o horário de abertura e fechamento das flores. Aqui eu preparei uma lista, né, com as pesquisas, com os principais experimentos aqui, né, desde 1814, onde a gente tem ali o início, né, o francês Virey, que foi considerado o pai da cronobiologia. Depois a gente tem outros estudos feitos com a mimosa também, né, verificando ali a ação dela, mas que poderia ser influenciada pela luz, gerando muitas discussões. O interessante aqui é a descoberta da lâmpada nesse meio aqui, né? Não exatamente com a cronobiologia, mas exatamente a luz modificando, alterando o ritmo biológico, né? Diminuição do tempo ali, mais luz, menos luz, ou aquela interferência, né? No anoitecer, então as pessoas estando mais expostas à luz, que poderia gerar uma alteração, e várias outras pesquisas aí, até a gente chegar na USP, criando o grupo de pesquisa nacional, e a gente tendo também o prêmio Nobel para os estudos, né, no ritmo circadiano. Aqui também preparei uma lista, só para quem gosta de planta, né? Hoje é muito comum as pessoas fazerem um jardim
com plantas que abrem e fecham em determinados horários, principalmente para mostrar a característica de energia da planta, o movimento de abertura e fechamento. Nesse jardim, plantas com flores abertas, com flores fechadas, essa caracterização aí de movimento, caracterizando a energia, o movimento da planta, a característica básica de Yin e de Yang, né? O movimento Yin, o movimento Yang de cada planta, caracterizando aí principalmente na flor. Tá? É uma pequena lista, fiz uma coletânea aí pequenininha, mas só para mostrar para vocês o horário em que normalmente essas plantas abrem e fecham, né? Lógico, varia muito em relação ao clima, varia muito em relação ao solo, mas genericamente horário de abertura e fechamento das plantas, né? Já que foi a partir desse horário de abertura e fechamento que as pesquisas científicas começaram em cima da cronobiologia. Então, quando a gente vê pelo lado mais científico, né, a gente vê o ciclo biológico ou o ritmo circadiano. Importante lembrar, né, que o termo relógio biológico não é muito aceito, não é bem aceito pela comunidade científica. Se faz a caracterização que relógio marca um tempo bem específico, né? E quando a gente está caracterizando assim o ritmo, a gente não consegue fazer essa especificidade, né? O relógio não consegue ser ajustável aí às condições ambientais, como dia e noite. Então a comunidade científica prefere trabalhar com o termo ciclo biológico ou ritmo circadiano. Tá? A gente sabe, através dos estudos, que existe o sistema temporizador ou circadiano, tá? Base no núcleo supraquiasmático. Né? É mais ou menos como se todas as células do corpo têm genes que regem seu ciclo regularmente. Em sentido bem figurado, mais ou menos como se eu tivesse um relógio central no cérebro e milhões de relógios periféricos aí espalhados pelo organismo. Tá? E as pesquisas foram mostrando que para cada horário aí que a gente vai ter movimentos, vai ter ações fisiológicas aí muito importantes, tá? Na imagem do lado aí coloquei algumas dessas, vamos dizer, dessas ações, né? Só como exemplo ali, às 2 horas da manhã, o sono profundo, às 4, aumento da temperatura e assim por diante, né? Hoje isso é muito utilizado, inclusive, para fazer tratamento, para poder auxiliar, para poder entender ou melhorar o nosso entendimento na própria fisiologia orgânica. Então é exatamente aí, né? Quando a gente fala em cronobiologia, a gente passou a ter estudos científicos aí, aonde a gente tem a chamada cronopatologia, tá? Que embora não seja uma regra específica, né? Não é uma coisa assim exatíssima, mas a gente passa a ver, passa a verificar que sintomas e patologias costumam se manifestar em horários pré-determinados. Tá? Rinite das 6 às 12, artrose às 18 horas, depressão no período mais noturno, gastrite das 11 da noite a 1 da manhã, e que na medicina chinesa a gente sempre acompanha isso, né? Na medicina chinesa, saber esses horários faz parte da anamnese, né? É importante sempre na anamnese a gente verificar quais são os horários de maior dor, qual é o horário em que a patologia se apresenta mais acentuada, qual é o horário em que ela aparece, né? Então, a gente que trabalha com medicina tradicional chinesa já usa isso normalmente, né? Essa parte da cronopatologia já é o padrão ali dentro de qualquer anamnese. E aí também vieram os estudos científicos da chamada cronoterapia, tá? Também conhecida como cronofarmacologia. Tá? É um estudo que avalia a hora certa ou a melhor hora para prescrever alguns medicamentos.
Tá? Seu objetivo é maximizar os poderes terapêuticos e minimizar os efeitos colaterais. Tá? Então é exatamente bom. Como é que dentro da alopatia eu tenho que tomar o medicamento 1 a tal hora, né? Então o medicamento 1 eu vou tomar a tal hora, de manhã, da tarde, de noite, o medicamento 2, o 3, né? A pessoa lá que usa um monte de medicamentos tem que se basear em cima ali de uma tabelinha, né, de uso, qual é a hora, que remédio que eu vou utilizar. E nessa técnica que eu vou falar para vocês, né, o que a gente está desenvolvendo aqui, que é a fitoterapia e a fitoacupuntura, é exatamente pensando nisso, né? Então, vamos dizer assim, aquela coisa de juntar a ciência com a energia. Então, o que o chinês já fazia, que a ciência vem ao longo dos anos aí mostrando também que a coisa funciona, né? Então, é exatamente essa característica que a gente usa nessa técnica, a chamada cronoterapia. Usar a fitoterapia e a fitoacupuntura no melhor horário possível. Tá? Como eu falei para vocês já, a técnica é super simples. Por causa disso, a gente vai caracterizar a utilização naquele horário, tá? E vai estimular o ponto naquele horário. Tá? É facílimo, é uma coisa simples e muito legal, porque ela é muito eficiente. Então, a base da técnica é exatamente essa, né? Para quem ali tem, quem sabe ali das bases da medicina chinesa, a gente tem lá que caracterizar, primeiro, o horário, né, de maior circulação de energia em cada órgão e em cada víscera. Nesse caso aqui, que nós vamos falar do pulmão, a gente sabe que a energia, né, está em maior concentração, tá? Entre 3 e 5 horas no pulmão. Tá? Esse é o horário de maior concentração de energia. E a gente sabe também que o ponto de máxima energia do pulmão é o P8, tá? Que é o ponto metal de metal. Então, o que, que a gente faz? A gente vai utilizar uma planta que tenha ação no pulmão. Tá? Aqui eu coloquei uma lista com algumas dessas plantas, tá? São várias plantas que a gente poderia utilizar aí, podendo até fazer uma coisa bem específica aí para cada patologia, mas genericamente, para a gente ter uma ideia, como é que a técnica funciona, é exatamente isso. A gente vai trabalhar com a fitoacupuntura, tá? Para quem não conhece, a fitoacupuntura é estimular os pontos com uma parte da planta, normalmente com uma semente, com uma casca, tá? A fitoacupuntura a gente utiliza a energia da planta, a gente também acaba utilizando a ação dos princípios ativos da planta, né? Então, na fitoacupuntura, além da gente ter o estímulo da pressão no ponto, né, que a gente vai colar com um micropore. Aqui a gente consegue ver nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver o eucalipto, tá, no micropore, e aqui por fora é um transpore, tá? O transpore não tem necessidade, a gente usa mais o transpore em áreas onde pode ocorrer o descolamento fácil ali do micropore, então a gente faz um reforço. Mas a base da técnica é usar o micropore e a semente de uma planta. Tá? Neste caso específico da fitoacupuntura, a gente vai colar a semente no ponto P8, tá? O ponto metal de metal, o ponto de máxima concentração energética. Tá? Poderia utilizar o agrião, poderia utilizar o eucalipto que nós estamos falando, poderia utilizar o guaco, poderia utilizar mangueira, por exemplo, a folha da mangueira para o pulmão ajuda muito, poderia usar o milho, poderia usar a mostarda, tá? Plantas que a gente pode usar em formato de fitoterapia, quer dizer, num chá, numa tintura, num encapsulado, conforme você preferir, e ao mesmo tempo estimular o ponto. Tá? Nesse caso aqui, a gente estimula com a inflorescência do eucalipto.
Tá? A semente do eucalipto ela é bem pequenininha, tá? Então, se a gente for usar as sementes do eucalipto, a gente usa algumas sementes para fazer um emplastro ali para colocar no ponto. Tá? Normalmente a gente usa, eu dou preferência de utilização do que o pessoal chama de sininho, né? A parte do eucalipto ali da formação, da inflorescência, depois que eu pego ela antes dela abrir, inclusive, tá? Antes dela soltar as sementes, dela formar as sementes. O chá de eucalipto, da folha de eucalipto, tem uma ação muito interessante também. Tá? Então a gente vai dar preferência para tomar o chá neste horário. Tá? Eu pessoalmente gosto de utilizar logo no começo ali, né? Por volta das 3 e pouquinho, onde a gente vai estar ali a energia chegando numa concentração bem forte, bem interessante, tá? E ao mesmo tempo estimular o ponto, no caso aqui o ponto P8. Tá? Então eu vou poder fazer isso com essas plantas aqui, mais algumas, né, inúmeras plantas aí que você pode caracterizar. Então a base da técnica é utilizar uma planta, tá, no horário de maior concentração energética e utilizar também o ponto, tá, de máxima energia. Daí a gente vai ter uma ação muito interessante. Hoje, antigamente era mais difícil, hoje é muito fácil, mesmo nesse horário. O paciente vai ter que acordar às 3 horas da manhã, às 3h30, às 4 horas da manhã para tomar o chá. Basta deixar lá o chazinho do lado do criado mudo, vai lá, toma seu chazinho e volta a dormir. A gente sabe que hoje, dentro da fitoterapia, a gente não usa uma concentração de chá muito grande, tá? Veja bem, importante também frisar que não é necessário você tomar só nesse horário, é importante você ir fazendo a tomada do chá, tá? Hoje a gente usa tomar o chá em pequenas quantidades durante várias vezes ao dia, tá? A gente procura não fazer uma concentração muito grande de princípio ativo de uma vez só. No caso, a pessoa fez um chá de eucalipto, foi tomando esse chá de eucalipto várias vezes ao dia. Porém, a gente dá preferência sempre para essa tomada no horário. Então, ele tomou várias vezes ao dia, mas por volta das 3 da manhã é onde a gente vai ter um efeito hiper importante. A gente vai equilibrar ali princípio ativo, a gente vai equilibrar a energia nesse movimento aí de maior concentração energética. Tá? É a hora hiper interessante, é uma hora que a gente vai conseguir um efeito muito legal. E lembrar também que nunca esquecer desse detalhe que é hiper importante. Toda vez que eu vou preparar um chá, eu preciso levar em consideração, primeiro, a qualidade da planta, a planta precisa ter uma qualidade boa, e segundo, a preparação. Chás que contenham princípios ativos, que tenham óleo essencial, tá? Precisam ser preparados em infusão. Tá? Então, o chá que tem princípio ativo óleo essencial tem que ser preparado em infusão para a gente não perder esse chá. Tá? Não tem óleo essencial, a gente prepara em decocção. E o próximo, seguindo o horário, das 5 às 7, a gente tem a energia circulando ali em maior quantidade, em grande quantidade, no intestino grosso. Tá? O ponto de máxima energia, ponto metal de metal, é o IG1. Tá? Então, o mesmo processo que a gente falou lá do pulmão. A gente tem plantas específicas, tá? Aqui só um exemplo, tá? Só alguns exemplos, tá? Poderia usar outras plantas, inúmeras plantas aí. E aí a gente vai usar essas plantas na forma de chá, na forma de tintura, como você preferir, e também vai usar a fitoacupuntura. Por exemplo, a cáscara sagrada, a gente pega ali um pedacinho da cáscara sagrada, cola no IG1. Posso usar a semente do mamão também, a semente do mamão pode ser colada no IG1. Já bem, na fitoacupuntura a gente usa a planta seca, tá? Caso aqui a semente do mamão seria seca, né? Nessa imagem a gente está vendo o mamãozinho aqui, a semente acabou de ser tirada. Na fitoacupuntura a gente usa as partes secas da planta coladas no ponto de acupuntura.
Tá? Vou estimular o IG1 com a semente de alguma planta e vou utilizar também o fitoterápico para ter uma ação ali bem interessante no intestino grosso, dando preferência das 5 a 7. Vou usar o chá durante o dia, tá? Porém, sempre também vou caracterizar entre 5 e 7 um horário para ser a melhor tomada do dia, vamos dizer assim, a tomada do chá mais importante do dia, onde eu vou ter uma ação ali muito eficiente. No estômago, tá? Das 7 às 9, tá? O ponto de máxima energia, quer dizer, o ponto terra de terra, o estômago 36. Posso utilizar erva doce, posso utilizar espinheira santa, posso utilizar endro, posso utilizar louro e posso utilizar a mostarda. Tá? Mesma maneira, vou estimular o ponto, tá? O E36, e vou usar o chá de alguma planta dessa para poder ter um efeito assim bem interessante e bem importante. Aqui eu coloquei para vocês nessa foto, tá? Os frutinhos da espinheira santa que a gente usa na fitoacupuntura são os frutos da planta. Tá? No caso do baço, das 9 às 11 horas, o ponto terra de terra, o baço 3. Posso utilizar várias plantas, cevada, gergelim, guaraná, jurubeba, trigo, tá? Entre 9 e 11 horas, a gente tem a maior concentração de energia no baço, então eu vou estimular o baço 3, tá? Com a semente de alguma planta destas, tá? No caso aqui, a gente colocou a jurubeba, que a gente utiliza os frutinhos, tá? Dentro desse frutinho aqui tem inúmeras sementes. A jurubeba produz uma quantidade enorme de sementes. É uma planta que vai ter uma ação muito interessante no baço. Das 11 às 13, no coração, o ponto fogo de fogo, tá? O C8. Plantas que atuam no coração. Alecrim, gergelim, papoula, quina, sálvia, tá? A gente tem aqui plantas que podem ser utilizadas, tá? Volto a falar, algumas delas, né, que podem ser utilizadas. Aqui na foto a gente tem o gergelim, né, a sementinha do gergelim, preparado aqui para colocação na fitoacupuntura. Então eu vou colocar uma sementinha de gergelim no C8. Tá? Nessa técnica a gente sempre faz bilateral, tá? Então a gente vai usar uma semente colada no C8 bilateral, tá? Em cada C8 a gente coloca uma sementinha. E o chá ou a cápsula ou a tintura, o que você preferir, aproveitando este horário. Tá? Volto a frisar, a gente vai na fitoterapia, a gente vai recomendando várias dosagens ao dia, porém a melhor tomada é nesse horário entre 11 e 13 horas. No intestino delgado, mesma coisa, que é o horário de maior circulação de energia, das 13 às 15, e o ponto de máxima energia, o fogo de fogo, o ponto ID5. Tá? Plantas que podem ser utilizadas, feijão, linhaça, maçã, malva, sene. Né? Aqui a gente tem a maçã, as sementinhas da maçã para ser colocadas na fitoacupuntura, aqui no caso no ID5. Tá? E aqui também a linhaça, que também pode ser utilizada. No caso aqui está como fitoacupuntura, mas a gente pode sempre levar em consideração, tá? Toda planta que a gente usa como fitoterápico, a gente pode utilizar na fitoacupuntura também. No meridiano da bexiga, das 15 às 17 horas, então a gente tem a circulação ali pelo meridiano, no órgão, sempre no Zangfu ali, uma concentração máxima de energia, né? Uma concentração muito grande de energia, das 15 às 17 horas. O ponto água de água, bexiga 66, tá? O
ponto de máxima concentração, plantas que podem ser utilizadas, ou algumas das plantas que podem ser utilizadas, tá? Anis, capuchinha, cavalinha, endro, soja. Aqui na imagem a gente tem a cavalinha, tá? Uma planta hiper útil ali para equilibrar a bexiga. Aqui a gente embaixo tem os frutos, né, da cavalinha. São esses frutinhos aqui secos que a gente usa na fitoacupuntura. E aqui já preparado, né, o emplastro da fitoacupuntura com a soja, certo? Então, dependendo do que você está usando, eu recomendo sempre utilizar a mesma coisa. Então, por exemplo, eu vou usar o chá de capuchinha e vou estimular com a semente da capuchinha. Vou usar uma soja e vou tomar um chá de soja. Então, é uma, vamos dizer assim, uma maneira da gente caracterizar a mesma energia, né? Então, é aquela mesma energia que vai estimular o ponto lá do meridiano, é a energia que vai estar chegando naquele Zangifu para poder aproveitar essa maré energética. O próximo é o rim, tá? O rim das 17 às 19, o ponto água de água, que é o ponto R10, né? Plantas ou algumas plantas que podem ser utilizadas, cana do brejo, funcho, quebra-pedra, sete sangria ou tanchagem, né? Aqui a gente está colocando na imagem a cana do brejo, tá? A cana do brejo produz várias sementes, dentro da sua flor, né, que é uma bráctea na realidade, a sementinha está lá dentro. Tá? As sementes ficam contidas na parte interior ali dessa bráctea. Né? A flor da cana do brejo, quando ela seca, depois que ela está adulta, ela começa a secar, ela se abre, né? As suas sépalas se abrem para deixar cair a semente. Então, são exatamente essas sementes que a gente utiliza. Tá? Posso usar o quebra-pedra também, a sete sangria, posso usar tanchagem, posso usar o funcho. Tá? Aqui nessa outra imagem a gente tem ali sementes de funcho. Tá? Volto a frisar também que é uma coisa super importante, dê importância sempre à qualidade da planta. Tá? Então, sempre que você for adquirir uma planta, tanto para fazer o chá quanto para fazer a fitoacupuntura, a planta tem que ter qualidade. Tá? Fundamental. E não esqueça de preparar o chá sempre corretamente. Plantas aromáticas em infusão. Plantas que não são aromáticas, quer dizer que não tem óleo essencial, em decocção. Aqui o pericárdio, das 19 às 21 horas, o ponto de máxima energia, o fogo de fogo, PC8. Plantas que atuam ali no equilíbrio do pericárdio, alfazema, canela, cravo, mulungu, rosa. Tá? Então aqui a gente tem um emplastinho já pronto de alfazema para ser colocado no P8. Vou usar o chá de alfazema sempre em infusão, que é uma planta aromática. Posso usar uma casquinha de canela, quebro um pedacinho da casquinha de canela para colar no P8. Posso usar o cravo também, quebro um pedacinho do cravo, o cravo da Índia mesmo, esse que a gente tem em casa, colo no P8. Posso usar o mulungu, posso usar a rosa. Então, vai caracterizar aí, dentro da sua indicação na fitoterapia, associar junto com a fitoacupuntura. Tá? Tranquilo, tendo qualidade ali da planta, a gente vai ter um efeito super importante. E sempre o melhor horário, né, entre aspas, o melhor horário para tomada desse fitoterápico, entre 19 e 21 horas. Tá? O triplo aquecedor, entre 21 e 23 horas. O triplo aquecedor 6, né? O ponto ali de máxima energia. O fogo de fogo, né? O ponto ali principal para a gente usar nesse horário. O horário melhor para a gente fazer a tomada desse chá, entre 21 e 23 horas. Né? Posso usar o feno grego, posso usar o girassol, posso usar maracujá, posso usar a serralha, posso usar o trigo.
Tá? Aqui a gente tem a imagem, tá, da semente, tá? A semente do girassol, que a gente faz uma utilização ali importante. Aqui a imagem da semente de maracujá. Tá? Então, é como eu falei para vocês, a gente faz a escolha aí conforme a sua indicação terapêutica, tá? Fazer a utilização do chá, ao mesmo tempo que a gente vai estimular o ponto ali de máxima concentração de energia. Vesícula biliar, das 23 a 1, ponto de máxima energia madeira de madeira, VB 41, tá? Melhor horário para tomar o chá, das 23 a 1. Tá? Posso usar o cachofra, posso usar a catuaba, posso usar a couza, posso usar a pimenta, posso usar a serralha. Tá? Então, aí, como eu falei para vocês, eu pessoalmente gosto muito de usar a mesma coisa. Então, a mesma planta que eu usava para fazer o chá, eu vou usar para estimular na fitoacupuntura. O fígado dá 1 às 3. Tá? O ponto madeira de madeira, o F1, tá? Melhor horário para a gente fazer a tomada desse chá, dá 1 às 3. Várias plantas aqui que vão ter ação no fígado. Boldo, carqueja, pariparoba, ruibarbo, tanchagem, várias outras, tá? Nesse caso aqui a gente está colocando a imagem da tanchagem, né? A gente usa a tanchagem para fazer o chá, por exemplo, a gente usa as folhas da tanchagem. E na fitoacupuntura a gente usa as sementes. Tá? Então eu vou fazer o chá para tomar entre 1 e 3 e ao mesmo tempo vou colocar a semente na fitoacupuntura no F1. Muito bem, pessoal. Então era isso, como eu falei para vocês, é uma técnica tranquila, uma técnica simples, uma técnica fácil de ser utilizada. A gente tendo uma planta de qualidade, usando ela, preparando o chazinho ali corretamente, a gente vai ter efeitos muito interessantes, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se precisar de alguma coisa, se tiver alguma dúvida, tá aí do lado do meu e-mail. Pode escrever que a gente responde. Se por acaso vocês quiserem também essas imagens dos slides, também eu posso mandar para vocês. Tá? Termino aqui deixando uma tabelinha, deixando as imagens do relógio, torcendo para vocês utilizarem as técnicas, utilizarem bastante toda a técnica da medicina chinesa, utilizar bastante a fitoterapia, a fitoacupuntura e torcendo para vocês terem resultados tão eficientes quanto os meus. Tá? Só posso agradecer. Muito obrigado. Até a próxima.